Então, galera, quanto tempo, né, sem termos aulas aqui presencialmente, ou pelo menos num tete a tete, assim, mais, né, digamos assim, mais direto. E hoje surgiu esse pequeno probleminha e o Pro resolveu gravar um videozinho para vocês, tá? Como disponibilizei o link, vocês estão vendo agora. No início da nossa aula eu deixo o vídeo para vocês, a gente faz o debate dele na aula que vem. O conteúdo em si nós vamos trabalhar da mesma maneira que iríamos trabalhar naquele período habitual da gente, mas no caso o debate vai ter que ficar para a próxima aula, então vocês vão ter acesso a esse material. Na próxima aula a gente faz uma pequena discussão em torno do que foi colocado aqui e avança o conteúdo com vocês. Se vocês olharam, observaram as nossas atividades lá, eu pretendo revisá-las, né, desde o início do ano. A primeira delas, das que eu encaminhei para vocês, se eu não me engano, ou a segunda, né, porque a primeira a gente de alguma maneira debateu em aula, ela se direciona com relação à ideia de moral e de direito. A gente já tinha trabalhado aqueles conceitos gerais, né, envolvendo a ideia de ética, né, que é o conceito de moral, valor e ética. Então a gente vai trabalhar dentro da parte da moral na filosofia hoje, a parte que direciona o nosso conhecimento na comparação da moral com o direito, certo? Pois bem, nós temos, como a gente sabe no mundo, né, dois tipos de normas, basicamente, que orientam, né, a nossa vida. Nós temos as normas morais, que são as normas que remetem a valores e a comportamento, né? E nós temos as normas jurídicas. Tá, elas não remetem a isso? Também remetem. Basicamente, né, nós vamos ter algumas diferenças com relação a elas, nós vamos ver mais para frente. Mas o que nos interessa no primeiro momento é saber que ambas, tanto as normas morais, que são normas implícitas, normas culturais, quanto as normas jurídicas, que dizem respeito à lei, elas saem da sociedade, ok? Isso é ponto pacífico. A sociedade vai ser o ponto gerador, né, causador da existência dessas normas. E elas vão, basicamente, tanto as normas morais quanto as normas jurídicas, regular ações de pessoas, de grupos, correto? Não tem muita dificuldade em entender isso. A gente percebe, por exemplo, normas que regulam comportamento. Vamos dar um exemplo assim bem bobo, mas que serve. Quando as pessoas, principalmente as pessoas mais velhas, passam na frente de um cemitério ou na frente de uma igreja, elas tiram o chapéu. É uma norma de comportamento. Nunca viram o nono fazer isso? Pois é. É uma norma moral. E tem as normas jurídicas, né? Que são as leis. Por exemplo, leis de trânsito. Elas regulam o nosso comportamento, né, no trânsito, mas de forma jurídica, por meio da lei. Bom, para fechar essa primeira parte aqui, nós vamos ver então alguns aspectos comuns das normas morais e das normas jurídicas. Primeira coisa é que ambas, né, na maioria dos casos, elas são imperativas. O que é algo imperativo? É algo que se impõe, tá? É algo que não pede licença, que ordena, o qual nós temos que cumprir, de uma maneira ou de outra. Segundo lugar, são normas, né, que, em linhas gerais, buscam propor uma vida melhor. Senão elas não teriam sido criadas. O motivo pelo qual elas emanam da sociedade é justamente que a gente busque uma vida melhor, ou em linhas gerais também poderíamos dizer a felicidade, como fala Aristóteles, né? Terceiro, essas normas elas vão se orientar por valores culturais. Elas vão variar conforme esses valores culturais. Dar um beijo no rosto para um árabe é diferente de dar um beijo no rosto para um gaúcho. Nós estamos falando aqui no caso de dois homens, por exemplo, para pegar algo polêmico. Para um árabe, para um oriental em geral, para um judeu, por exemplo, isso é uma forma de respeito, de carinho. Para um gaúcho, bom, né? É uma forma de homossexualidade, na maioria dos casos. É assim que a gente interpreta. O ocidental ele é muito mais restrito com relação a essa forma de cumprimento. Mas se a gente comparar, por exemplo, com o japonês, esses sim estão atualizados conforme o plano de distanciamento social. O cumprimento deles é a distância, é uma reverência.
Percebam, são valores, né, que mudam o comportamento, né, e que mudam, de certa forma, até mesmo as normas. Né? O fato é, para terminar essa parte aqui dos aspectos comuns e passar depois para a parte que remete, por exemplo, às diferenças fundamentais entre moral e direito, o último ponto comum que as normas morais e as normas jurídicas trazem aqui, que a gente precisa destacar, é o fato de que eles estão situados no tempo e no espaço, o que transforma essas normas em normas históricas. Elas mudam ao longo do tempo, elas se transformam. E aí eu vou dar outro exemplo polêmico, mas é só um exemplo, para que vocês entendam. A visão que se tem com relação à homossexualidade, por exemplo, lá na Grécia Antiga é uma. Na Roma Antiga, né, Grécia Antiga, na Antiguidade, ela é uma. Esses caras, eles queriam curtir a vida doidada, eles queriam ter prazer, eles não tinham limitações religiosas para as formas de amor e de sentimento deles. Ao contrário do que vai se ter no período posterior à Idade Média, onde a concepção fechada de família com pai, mãe, periquito, papagaio, filho, filha, cachorro, ela é estabelecida pela igreja. E se vocês perceberem hoje, né, nos dias atuais, nós temos uma visão em tese mais aberta, na maioria dos casos, com relação a isso, que é a visão que a modernidade nos traz, da ideia liberal, né, de que as pessoas têm que ter liberdade para tomar suas atitudes, para decidir as coisas com relação à sua vida, ou mesmo, até mesmo com relação à questão jurídica. Percebam, hoje nós temos a possibilidade legal do casamento de pessoas do mesmo sexo, porque isso é um problema até mesmo econômico, no sentido de que, né, você constrói uma vida inteira com uma pessoa, e aí essa pessoa morre, mas você não teve o direito legal de casar-se com ela, portanto você não tem direito à herança. Você ajudou a construir aquele patrimônio, mas não é teu. Então percebam que isso criou um problema jurídico que o mundo moderno resolve, possibilitando, no caso, o casamento de pessoas do mesmo sexo, mas nos dá um exemplo claro de como isso tem um caráter histórico, né? De como essas normas jurídicas e também as normas morais, elas mudam ao longo do tempo. Fechou? Agora nós vamos falar, então, das diferenças entre essas normas, entre o direito e a moral, ok? Então, galera, basicamente, para a gente fechar o nosso assunto aqui sobre moral e direito, nós temos que falar também das diferenças que existem entre o campo da moral e o do direito. Quais são as oposições? Aonde que a gente vê a separação de uma coisa da outra? Já que eles são tão atrelados, eles têm tantas coisas em comum, como a gente acabou de ver. Primeiro, nós vamos fazer aqui uma coluna de normas morais e de normas jurídicas, tá? Com relação às normas morais, a gente vai ver que o cumprimento dessas normas, elas vão se dar de maneiras diferentes com relação às normas morais e em relação às normas jurídicas. As normas morais são cumpridas por convicção pessoal. Eu sou honesto porque eu tenho a convicção de ser honesto. Eu sou malvado porque eu tenho a convicção de ser malvado, ou seja, eu não cumpro as normas morais, ou as cumpro conforme a minha interpretação. No caso das normas jurídicas, a gente cumpre elas por medo de punição. Elas vêm junto com elas um conjunto de ações a serem executadas que vão nos incutir o medo da punição. E por isso eu estaciono o carro no lugar certo, por isso eu não entro no banheiro das meninas, no meu caso, Renan, ou as meninas no banheiro dos meninos, é por isso que eu não falto com respeito com relação às pessoas, que eu não as xingo na rua, mesmo que eu tenha vontade, que eu posso ser processado, por isso que eu não ameaço uma autoridade, etc. e tal. Né? Por isso que eu não posso, por exemplo, fazer fake news, porque em tese eu seria punido por isso. No Brasil nem tanto, mas né, em linhas gerais, num país sério, numa sociedade séria, as normas jurídicas vão impor o seu cumprimento pelo medo. Né? Uma segunda diferença que a gente tem que relatar é aonde estão circunscritas essas normas. Não existe um lugar específico onde estão, digamos assim, circunscritas ou escritas as normas morais de comportamento. Elas estão na consciência moral.
E essa consciência muitas vezes pode ser muito mais pesada, inclusive, do que a própria forma escrita, que vai ser a legislação, né? A lei. Por exemplo, por que eu não mato uma pessoa? Porque talvez eu não consiga conviver com isso. A minha consciência moral vai ficar martelando que eu fiz algo horrendo, algo horrível, né? Por que eu não descumpro muitas vezes a própria lei? Às vezes pela questão da consciência moral. Mas no caso da lei, elas estão circunscritas no papel, né? Nos murais, nos manuais de direito. E quando elas são publicadas, por exemplo, no Diário Oficial, né? Que é digamos assim, o jornal das leis do país, elas são aprovadas. Quando elas saírem no Diário Oficial, eu não tenho a desculpa de saber ou de dizer que não sabia dessa lei, porque a lei ela é pública, né? E como diriam os romanos, lex dura lex sed lex, ou seja, a lei é dura, mas é a lei, especialmente para os inimigos, né? Bom, com relação à amplitude, né, dessas leis, no caso das leis morais ou das normas morais aqui, elas são mais amplas porque elas abrangem vários aspectos da vida, né? Não existe necessariamente uma lei dizendo que eu não posso trair a minha mulher ou que ela não pode me trair, ou que eu não posso passar a perna num amigo meu, mas vários outros aspectos da minha vivência me indicam a não fazer esse tipo de coisa, porque isso vai estar, como a gente já falou antes, circunscrito na minha consciência moral e na vida social como um todo, né? Mas com relação à norma do direito, ela é mais restrita, porque ela vai estar, digamos assim, circunscrita ou localizada aqui, né? Direcionada para a vida social a partir das normas jurídicas. Tranquilo? Fácil de entender isso, né? Bom, as normas morais, elas são muito mais informais, porque elas ultrapassam a questão do Estado. Nós temos um conjunto de normas morais, por exemplo, que nos é estabelecido por uma outra instituição, talvez a mais importante da sociedade, mais importante no sentido de ser mais abrangente e mais necessária, eu diria, que é a família. A família não estabelece um tratado de leis para que a gente cumpra, mas ela nos ensina normas de comportamento social. Ela nos indica caminhos a seguir dentro dessa sociedade a qual nós estamos inseridos. Com relação ao direito, nós já vamos ver que ele vai estar muito mais estabelecido de forma, com perdão da redundância, formal, porque ele está vinculado ao Estado. Ele não ultrapassa a questão do Estado. A instituição social que vai impor a punição é o Estado, ou que vai aplicar o direito e a lei é o Estado. Então, né, se a gente for ver em linhas gerais, e por isso que está em vermelho aqui embaixo e está levando um destaque para a gente encerrar o nosso papo, a grande diferença que a gente pode encontrar entre as normas morais e as normas do direito é: as normas morais não são necessariamente coercitivas, o que não quer dizer que elas não sejam coercitivas, e as normas do direito são necessariamente coercitivas e essa coerção é aplicada pelo Estado. Não sei o que é coercitivo. Coercitivo é que te obriga a fazer. Por exemplo, você tem como norma moral que você deve crescer, arrumar um emprego e casar. Mas isso não te obriga a crescer, arrumar um emprego e casar. Agora você vai ser pressionado na sociedade para isso, né? Agora, que você deve pagar as suas contas e que você não pode matar, que você não pode roubar, isso são leis ou normas coercitivas. Se você fizer isso, você vai ser punido. Ou você é obrigado, por exemplo, a pagar os teus impostos. Isso é coerção, e a coerção é exercida pelo Estado. Enquanto, né, se a gente vê que não necessariamente as normas morais são coercitivas, eu não preciso passar na frente da igreja e tirar o chapéu, ou eu não preciso ser necessariamente cuidadoso com relação às minhas contas, claro que isso vai ter uma consequência, mas eu posso ser indiretamente, né, obrigado a fazer, ou pelo menos pressionado a fazer determinadas coisas pelas normas morais. Ok? Até a aula que vem, quando a gente vai avançar um pouquinho mais dentro do caminho aqui da moral e da ética. Certo, pessoal? Abração do Pro!